Fala, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal onde você vai resolver um exercício de lei dos cossenos e vai estar bem na sua vida usando isso em algum momento, fechou? Eu vou pegar aqui o texto com vocês, ó. Essa aqui é a questão, tá? E aí eu vou explicando ao longo da questão o que é a lei dos cossenos, tá? O que é a lei do seno, que eu já resolvi a questão na aula anterior, você pode voltar aí no canal e assistir, tá bem? Mas o que é mais importante é você realizar o exercício, certo? Porque sem realizar o exercício você não ganha o conhecimento. E não importa qual é a área aí agora nesse caso. Tudo bem? Então aqui é o seguinte: primeira parte da matemática, interpretar. Então a primeira parte da matemática é a língua portuguesa. Então eu tenho que saber ler, tenho que saber interpretar. Se liga. A figura abaixo mostra o corte lateral de um terreno onde será construída uma rampa reta, tá? E para explicar a reta, ele colocou ali AC, porque AC significa reta com aquela barrinha em cima, que servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. Então, ele vai subir nessa casinha que está ali em cima, tá? A distância de A até B é de 6 metros. Opa, então ele deu algumas distâncias ali. E a distância de B até C é de 10 metros. Então, eu tenho algumas distâncias aqui, tá bom? E o ângulo ABC, aqui deveria ter um chapéuzinho em cima do B, né? Quando a gente fala de ângulo, a gente fala assim, ó, ABC, então em cima do B tem que ter um chapéuzinho. Mede 120, então ele mede 120, beleza. Qual deve ser o valor do comprimento da rampa? O comprimento da rampa, então, é do A até o C. Chama de X. Ah, daí você faz aquele negócio, X dividido pelo seno de 120. Não, gente, porque isso daqui é lei do seno. Tá? E quando a gente usa a lei do seno, é quando a gente sabe mais ângulos, né? Porque aparece mais ângulos nas fórmulas. Quando a gente sabe mais ângulos do que lado. Nesse caso aqui, a gente sabe mais lados do que ângulo. Então, eu vou sugerir para você responder ela a partir da lei do cosseno. Ah, mas qual que é a lei do cosseno? Ela é muito semelhante à do Pitágoras, tá bom, gente? Inclusive, a lei do Pitágoras, o teorema de Pitágoras veio da lei do cosseno. Ó, então aqui eu tenho um lado, vamos chamar esse lado que tem um ângulo alfa. Tá? Eu vou relacionar o lado contrário a ele, criando então uma igualdade ao quadrado. Como assim? Então, eu vou pegar o lado ao contrário, da frente do ângulo, e elevar ao quadrado. Ele vai ser igual a uma soma dos outros dois lados, né? Vamos chamar aqui de B e C. Bzinho, fica melhor. B e C. Então, ele vai ser os dois lados ao quadrado. Ah, esse é o teorema de Pitágoras. Sim, esse é o teorema de Pitágoras. Mas como a gente não tem um triângulo retângulo aqui, eu tenho que acrescentar mais um termo, né? Na verdade, é menos um termo, que é duas vezes a multiplicação dos lados adjacentes, que estão junto com o ângulo. Então, aqui é B vezes C. E como eu falei, é uma lei de cosseno. Então aqui aparece o cosseno do ângulo que está, ó, relacionado com o outro lado da igualdade, tá bom? Então o que que significa isso? Que vai ser aqui o ângulo alfa. Então eu vou ter que sempre ter essa relação de que quem vai ficar sozinho do lado da igualdade é o lado oposto ao ângulo que fica o cosseno, tá? Ao lado oposto em que fica o cosseno. Tá, então o que que eu faço? Agora você vai fazer a aplicação de fórmula. Então, gente, matemática é isso. Interpreta, tira os dados e aplica a fórmula. Tá, então, eu já interpretei. Quando eu fiz o desenho aqui, 10, 6, eu já tirei os dados. E agora o que eu estou fazendo? A parte da formulação, eu estou colocando a fórmula. Tá? Mas aí tem que responder a fórmula? Que daí é a parte da operação. Tá? Então, pensa comigo. Interpreta, tira os dados, faz a formulação e opera. E depois você vai ver se a resposta faz sentido. Tá, então mostra aí pra gente. Vou mostrar, pô, vou mostrar. Tá, então se fosse no meu caso aqui, ó, no caso dessa casinha aqui, que o cara quer subir com o carro naquela rampa. Então, quem seria o meu A? Ah, professor, o A não é o que a pessoa quer saber? Sim, por quê? Porque ele está de frente ao ângulo de 120. Tá, então, o que eu quero saber é esse A aqui. Ah, eu gosto de chamar de X. Então, chama de X, cara. Qual o problema? Então, esse X. O valor que você vai descobrir é o X. Né? Então, quando eu coloco o X ao quadrado aqui, o meu B, ele pode ser qualquer um dos dois, tá? Então, nesse caso vai ser o 6. Então, ele vai ser o 6 ao quadrado, mais o 10 ao quadrado. Lembrando que tem que calcular isso, tá? Os quadrados, as somas. Não seja preguiçoso, gente. Muitas pessoas desistem da matemática por preguiça. Só de preguiça de fazer essa multiplicação aqui, ó. Que seria 2 vezes o B, que é 6. 2 vezes 6, não sabe fazer? Vezes 10. 2 vezes 6 vezes 10. Você sabe fazer isso aí, hein?
vezes o cosseno do ângulo de 120. Tá? Ô, professor, mas o 120 não sei porque ele não tem ângulo notável. Só que se você assistiu a outra aula, eu falei para vocês que existe uma organização do seno e do cosseno como se fosse o plano cartesiano, que é conhecido como círculo trigonométrico, aonde ao invés de colocar x, a gente põe o cosseno, e ao invés de colocar y, a gente põe o seno, tá? E a partir disso a gente começa a criar ângulos girando assim, ó, como se fosse uma barrinha que girava não, que gira, e ela faz até 360 graus, que é uma volta completa, né? Lembrando que os valores máximos de seno e de cosseno vai ser sempre 1, tá bom? A gente vai chegar num ponto para explicar o porquê que vai ser sempre 1 aí, tá? Então, ou seja, com esse círculo eu consigo saber muitas coisas, como por exemplo assim, ó, se eu chegar aqui no 45 graus, eu consigo saber que vai ter um valor do cosseno em que ele vai ser muito semelhante àquele ângulo de baixo, que é a volta completa aqui, ó. A volta completa não, né? A volta quase completa. Então tem um ângulo lá nesse quadrante lá embaixo, ó. A gente chama esses espaços entre as setas aí de quadrantes, né? Então a gente tem aqui o primeiro quadrante, lá embaixo a gente tem o quarto quadrante, tá? Então para o cosseno, o primeiro e o quarto quadrante vão ter os valores semelhantes. Tá? Eles vão ter os valores semelhantes. Então, aonde é 45 aqui, vai ser a mesma coisa de 360 menos 45, porque eles tocam no mesmo lugar aqui no eixo do cosseno. Eles tocam nesse mesmo espacinho aqui, ó, do eixo do cosseno. Tá? Então, é isso que a gente consegue fazer usando o círculo trigonométrico. E eu estou dizendo isso por causa desses 120 graus ali. Tá? Então, esse 120 graus, ele é 90 mais. Ó, ele é 90 mais 30. Então ele é 30 graus ali. Ah, então ele é a mesma coisa que quem aqui? Ele é a mesma coisa que se você fizesse aqui em cima, ó. Quem que é 90 menos 30? 90 menos 30 dá 60. Tá, professor? Então seria a mesma coisa que o cosseno de 60? Sim, seria a mesma coisa que o cosseno de 60. Opa. Porém, tá? Ó, vou voltar aqui. Deixa eu voltar isso aqui. Ele é igual ao cosseno de 60, sim, tá bom, gente? Porém, tem um porém. Tem um porém, muito porém, por causa que ele está lá do outro lado, ó. Eu vou fazer isso mais simétrico aqui, por isso que eu estou apagando, tá? Entendeu? Acho que agora deu. Só para ficar ele mais simétricozinho aqui. Opa! E você entender, ó. Então, esse 30 para lá, ele também tem um 30 para o lado de cá, né? Tá? E eles possuem a mesma distância, só que o que mudou? Desse lado aqui, o cosseno, que é esse eixo de baixo, ele está sempre positivo. Então, significa o quê, professor? Que lá vai ser o mesmo valor do cosseno, só que negativo? Exato, tá bom? E eu quero que você deixe nos comentários aí se você quer uma aula somente sobre círculos trigonométricos, né? Sobre o círculo trigonométrico, né? Bom, enfim, então significa que eu calcular o seno de 120 é a mesma coisa que eu calcular menos o cosseno, né? O seno não, gente, perdão. O cosseno de 120 é a mesma coisa que menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 é um ângulo notável, né? Ó, professor, mas eu não sabia disso, daí vai cair no vestibular. Isso cai em vestibular, cai em PSS, cai em Enem, cai em um monte de outros lugares. O quê? A interpretação do sinal quando a gente está falando ali de ângulos notáveis. Então, o 120 ele é a mesma coisa que menos o cosseno de 60. Então, agora eu posso colocar lá no cosseno de 120, cosseno de 60. Tá, então é só substituir. Sim, é só que eu vou substituir aqui em cima. E já vou fazer o cálculo de alguns valores. Ó. Então, o x ao quadrado, vou levar lá para cima minha continha. O x ao quadrado fica aqui. O 6 vai virar 36. O 10 vai virar 100, né? Porque está ao quadrado. Daí esse menos aqui, eu vou deixar ele por enquanto menos, mas ele é 2 vezes o 6, que dá 12, e 12 vezes 10, né? Acho que ajudei você aí agora. E 12 vezes 10 dá 120. Tá? Então aqui deu 120. Mas qual que é o porém que eu falei ali? O negativo. Quem que é negativo? Agora o meu cosseno de 120, ele é menos e é uma multiplicação. Então você tem que fazer um jogo de sinal. Cosseno de 60. Ficou até ruim aqui, né? Sem espaço. Deixa eu dar aqui o
os lápis. Então, x ao quadrado vai ser igual aqui a 136 menos, só que é menos vezes menos, quando é na multiplicação tem jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então vai ser 120 e o cosseno de 60, se você está manjando aí dos ângulos notáveis, né? Canta a musiquinha aí que vocês gostam, que você vai lembrar dele. Ele vai ser meio. E aí então eu vou fazer o quê? Vou ter que dividir o 120 por meio, né? Ou multiplicar ele por 1 e dividir por 2. Então vai ser 136 mais 60. Então significa que o x ao quadrado ele é 196, né? O x é essa distância da rampa aqui. Então o x normal, a raiz de 196. Se sua matemática está manjada de novo aí, você vai ver que isso daqui é 14 metros. Fechou, gente? Realiza a multiplicação aí para saber, né? Ah, só uma coisa aqui, gente. Ó. Então, significa que eu trabalhei com a lei dos senos e eu cheguei numa resposta. A última parte da matemática, qual que seria? Interpretar a resposta. Faz sentido aquela rampa ali ter 14 metros? O que você acha, hein? Deixa aí nos comentários, porque se faz sentido, a matemática está certíssima. E se você tem alguma dúvida, eu vou pedir para que você deixe aí nos comentários que eu te ajudo. Tá? Essa questão aqui, ela já caiu aonde? Na Universidade Estadual do Pará. Então ela pode cair aí no seu vestibular. Tá aí, eu tô aqui para ajudar você nisso. Basta você continuar me acompanhando, se inscrever aqui no canal. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Um grande abraço. Até a próxima aula, né? Deixa eu limpar essa bagunça aqui para dar um tchau direito. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.